Olá, boa noite a todos, bem-vindo a esse Baritalk. Baritalk é um evento que a Sociedade Brasileira proporciona aos nossos membros associados. O tema de hoje é mais direcionado a cirurgiões, falar de pneumoperitônio, falar de anestesia, falar da importância hoje dessa interação da equipe da anestesia com o cirurgião durante todo o período, não só cirúrgico, mas muitas vezes no pré-operatório. Eles estão sempre presentes hoje nos ajudando, e também hoje no pós-operatório com os cuidados desses pacientes. Está com a gente hoje o César Romão Martins. César, eu gostaria que você se apresentasse para a gente começar o papo aí e já desencadear a conversa. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Bom, sou o Dr. César, médico anestesiologista. Eu tenho trabalhado com ensino de anestesia já há 19 anos, tenho só cara de novinho, mas já tenho 19 anos aí na estrada ensinando anestesia, e de uns anos para cá com essa interação com os cirurgiões também, então ensinando cirurgiões coisas sobre anestesia que fazem dessa interação, né, enriquecedora aí, com foco no paciente, né, intraoperatório, pós-operatório, transformando mesmo a especialidade numa especialidade aí de medicina perioperatória. Então, dessa interação aí, o que a gente consegue extrair de bem interessante para a condução aí dos casos dos pacientes. Então, César, vamos lá, César. Eu queria, assim, a gente... Veja, recentemente, isso é muito recente, o cirurgião tem realmente interagido mais com o anestesista. Os anestesistas têm procurado dar uma assistência muito maior para o cirurgião, não só no transoperatório. Falasse um pouquinho do pré-operatório, o que você... Mesmo a gente está tocando no assunto do pneumoperitônio, mas mesmo no pré-operatório, a gente sabe que a tua avaliação vai nos dizer muita coisa em relação à resposta desse paciente ao pneumoperitônio e aos cuidados que o cirurgião tem que ter. O que você olha em relação a isso? O pré-operatório tem umas coisas muito interessantes, né? O primeiro deles vai ter a ver com o peso que o paciente tem e aquele pouquinho de peso que o paciente ainda pode perder antes da cirurgia, porque para produzir um pouquinho de flacidez na parede abdominal, perdendo um pouquinho de peso, você já vai ter um ganho muito interessante. Então, perder peso antes seria algo interessante. É algo muito interessante. Nós, cirurgiões, quem está assistindo a gente sabe, nós temos aí um número ideal que seria 10% do peso. Esse valor ele é como, para nós, mágico em relação ao volume do fígado, que diminui muito quando você atinge essa meta de 10% a 15%. Para vocês seria o mesmo ou mais peso? Eu acho que a gente quanto mais melhor? Acho que a gente não tem um número muito mágico. É lógico, assim, eu vou tender a dizer que quanto mais melhor, porque a gente sabe que o paciente obeso, principalmente o super obeso, eles trazem dificuldades técnicas muito grandes, né, para anestesia, e quando perde peso, isso facilita bastante. Então, em termos de monitorização, então imagina que é um paciente que a gente tem acesso venoso mais difícil, que a gente vai medir a pressão, não consegue medir a pressão porque o manguito não dá a volta no braço, a gente tem toda a dificuldade com a intubação, então o paciente, né, que dificuldade para acesso da via aérea, então toda a perda de peso no pré-operatório é muito bem-vinda para a gente. Não tem um número muito mágico. E quando a gente vai falar do pneumoperitônio em especial, a gente tem essa questão da flacidez da parede abdominal. Então, aquele abdômen muito tenso, a gente sabe que para levantar aquela capa de gordura no abdômen que já esteja naturalmente muito tenso, eu vou precisar de uma pressão maior lá dentro, mesmo que eu trabalhe com relaxamento muscular muito grande, porque o que limita esse abdômen não é exatamente o músculo, mas toda a tensão da aponeurose, mais todo o peso da própria parede abdominal que vai ter que ser levantada com o pneumoperitônio. Então, quando o paciente perde um pouco de peso, nesse sentido, ele vai facilitar muito a instalação de um pneumoperitônio, que a gente vai, né, ao longo da discussão aqui, discutir das estratégias para poder diminuir e trabalhar com pressões menores de pneumo e quais são as vantagens dessa diminuição da pressão. Então, no pré-operatório, essa perda de peso já vai trazer essa vantagem de facilitar a instalação de um pneumoperitônio com menor pressão. Outros fatores que você considera importantes, como doenças associadas e outras coisas, para você em termos de transoperatório, também é importante saber. Vamos sempre lembrar do pneumoperitônio, que é o tema, porque às vezes as pessoas falam, não, mas é claro que é importante saber se é hipertenso ou diabético. Nós sabemos que realmente é importante. Mas em termos do transoperatório, em relação à distensibilidade abdominal, à resposta do paciente a essa distensão.
Bom, saber, lógico, as doenças no pré-operatório vai ser bem importante. A gente sabe que o paciente que chega descompensado dessas doenças mais habituais que a gente vê na população obesa, né? Então, hipertensão, diabetes, imaginem assim, o paciente hipertenso é um paciente vasoconstrito crônico. Então, é um paciente que tem um volume circulante, né, no intravascular diminuído. Então, é um paciente que qualquer pouquinho que eu faça de vasodilatação, com qualquer anestésico, ele tende a ficar muito hipotenso. Então, o paciente fica muito hipertenso, muito hipotenso, muito hipertenso, muito hipotenso. E essa restrição de volume intravascular vai ser muito agravada pela instalação do pneumoperitônio. Então, um paciente que esteja com a pressão controlada e que esteja com um nível adequado de hidratação, ele vai sofrer muito menos consequência cardiovascular do pneumoperitônio. Então, mais uma vez, facilitando a instalação do pneumo. Diabetes, a gente sabe que existe uma associação entre hiperglicemia e o prolongamento do período de internação do paciente, né? Então, o quanto o paciente pode complicar por causa de hiperglicemia, principalmente por complicações infecciosas, né? Esses pacientes acabam, às vezes, tendo um tempo mais prolongado aí de internação. Então, também, muito importante o controle de glicemia no pré-operatório, né? E no transoperatório inteiro. Eu queria convidar o pessoal que está em casa agora e está começando a participar e está começando a ver. Nós estamos, ao entrar agora, nós estamos falando sobre pneumoperitônio, o papel do anestesista, anestesiologista dentro da equipe cirúrgica, e a gente sabe que vai muito além do que o ato operatório. Nós estávamos falando no pré-operatório, o pessoal que quiser interagir, mandar mensagens, por favor, mandem, a gente vai estar à disposição aqui para tentar responder da melhor forma. Se a pessoa que for ver esse vídeo for ver depois, manda a pergunta mais tarde e a gente tenta chegar à pergunta ao César aí, né? Outra coisa importante para nós, César, assim, para a gente esclarecer o cirurgião que está em casa. Eu estou, assim, muitas vezes a gente às vezes superestima o cirurgião, né? Mas para você explicar lá para o cirurgião que está lá escutando a nossa palestra hoje, os tipos de anestesia gerais hoje, que a gente fala anestesia geral. E daí o cirurgião quer saber, a gente sabe hoje que existem formas de se fazer, os tipos de bloqueio que podem ser feitos e o que hoje a gente tem em mãos para trabalhar com esses pacientes. Quando a gente vai instalar um pneumoperitônio, a anestesia sempre vai ser anestesia geral, né? O pneumoperitônio é uma situação muito antifisiológica para o paciente, e principalmente em termos circulatórios e respiratórios. Então, isso exige que a gente faça a anestesia geral. Existe a possibilidade da gente fazer um bloqueio associado, e geralmente o bloqueio associado é um bloqueio espinhal, ou uma RAC, ou uma peridural, que vai ser mais útil para o pós-operatório do que para o intraoperatório, né? Para o intraoperatório, a anestesia geral vai cobrir bem o estímulo cirúrgico, mas a gente tem vantagem para o pós-operatório para alguns tipos de bloqueio. Um pouco controverso, se a gente for imaginar que a cirurgia por vídeo, né, por ser uma cirurgia menos invasiva, ela vai trazer uma alteração fisiológica maior no intraoperatório, mas vai ter o benefício de uma alteração fisiológica menor no pós-operatório, com menos dor. E, portanto, os bloqueios espinhais são um pouco controversos aí a sua utilidade. Uma coisa que a gente tem visto muito é fazer uma anestesia geral combinada com morfina na RAC. Qual seria a vantagem da morfina na RAC? A quantidade de morfina na RAC é uma quantidade muito pequena e que daria, então, menos efeitos colaterais do que fazer morfina sistêmica no paciente para cobrir a dor no pós-operatório. E essa morfina na RAC tem uma duração de 24 horas para analgesia. Então, possibilidade aí de fazer um bloqueio associado. Mas o que a gente tem visto com mais frequência realmente é fazer anestesia geral pura nesses pacientes. Existem algumas técnicas muito específicas, né? Então posso fazer anestesia geral balanceada, que é combinar inalatório com anestesia venosa. Tenho anestesia venosa pura e tenho o que a gente tem discutido bastante hoje, que é anestesia opioide free, né? Anestesia sem nenhum tipo de opioide. Ou uma técnica parecida, que é a anestesia opioid sparing, né? Que é uma anestesia poupadora de opioide. Vamos detalhar isso aí, porque você está falando com um cirurgião, hein? Vamos lá. Não tem anestesista escutando, então você precisa detalhar para mim aí. Vamos primeiro conversar, assim, essas inalatórias combinadas, hoje acho que a gente quase não tem mais, ou tem ainda situações ou lugares que usam? Sim, bastante. A gente tem, como a gente trabalha hoje com anestésicos inalatórios, que a gente consegue colocar e tirar muito rápido de dentro do paciente, pelas características químicas aí do anestésico, é muito diferente da anestesia inalatória mais antiga, que acumulava muito na gordura
Então, o paciente ficava durante muito tempo ainda sonolento, e tendo efeitos Dava aquele efeito colaterais. rebote que a gente Isso. via o paciente e de repente no quarto ele Podia, fazia uma... porque justamente porque o anestésico fica acumulado na gordura, ele pode recircular, então era um término de anestesia muito mais complicado. Hoje, com os anestésicos inalatórios que a gente usa, a gente consegue pôr e tirar de dentro do paciente com muita facilidade, então alguns desses anestésicos são muito vantajosos para paciente bariátrico, né, justamente porque eles não se acumulam. E a vantagem da anestesia inalatória em relação à venosa é que a venosa, assim, depois que eu injetei na veia, eu injetei, está injetado. Então, eu preciso esperar o paciente metabolizar e eliminar. O anestésico inalatório, não. O anestésico inalatório eu coloco dentro do paciente e eu tiro de dentro do paciente pelo sistema respiratório. Então, a gente usa... A ciclagem é mais bastante. rápida. A nossa tendência hoje é fazer uma anestesia que a gente chama de multimodal. Explicando de uma forma simples, é imaginar que eu vou usar um monte de medicamentos associados, então eu vou associar 5, 6, 7 medicamentos, todos eles em doses muito pequenas, então todos eles vão se potencializar no efeito, tanto para tirar a consciência, para relaxar o paciente e para tirar a dor do paciente, então eles se somam no efeito, mas individualmente eu administro pequenas quantidades de cada um. Então o paciente lida com cada fármaco em quantidades muito pequenas, então é mais fácil de metabolizar e tem um despertar mais tranquilo, com menos efeito colateral. Tá. E aí vamos passar para a próxima agora, que é o opioide free que você estava falando, né? A técnica opioid free ela surgiu por um outro motivo, né? Ela surgiu com um monte de pesquisa que a gente tem acumulado, mostrando que o opioide produz um estado de imunossupressão. Então, nas cirurgias oncológicas, existe a possibilidade de que esse estado de imunossupressão, durante a cirurgia, aumente a chance de metástase no futuro, aí em 5 anos. Então, a anestesia opioide free surgiu como uma alternativa sem opioides para cirurgias oncológicas. Mas os anestesistas que trabalham com cirurgia bariátrica viram isso com bons olhos para o paciente obeso, porque o paciente obeso está muito propenso a efeitos colaterais do opioide, principalmente relacionados à via aérea. Então, já são pacientes que, de base, costumam ter apneia obstrutiva do sono, que costumam ser intubação difícil. Então, são pacientes em quem a gente não quer obstrução de via aérea. E os opioides têm esse risco de depressão respiratória, queda de língua e uma possibilidade aí de complicação respiratória. Então, na cirurgia bariátrica tem surgido aí uma corrente que vê com muito bons olhos a anestesia sem nenhum tipo de opioide, com essa ideia de diminuir a complicação respiratória no pós-operatório. Como é a condução desse paciente depois para acordar os analgésicos e tal? Qual é a recomendação? Nesses pacientes, assim, existem bloqueios que podem ser associados, né, para diminuir a dor no pós-operatório. Os medicamentos que a gente usa alternativos ao opioide, né, que são a combinação de dextrometilina, sulfato de magnésio, lidocaína contínua, todos eles vão ter efeito residual. A própria cirurgia por vídeo, o estímulo doloroso no pós-operatório, ele dura em torno de 2 horas, é um estímulo um pouco mais desagradável, que é o tempo para acabar de eliminar o ácido carbônico que se forma um pouco no peritônio, para recircular o peritônio e reperfundir peritônio. Então, essas 2 primeiras horas estão bem cobertas e depois não é uma cirurgia que transcorra com muita dor no pós-operatório. Então, fica relativamente simples conduzir sem nenhum tipo de opioide depois do pós-operatório. Então, a gente acaba conduzindo com anti-inflamatório, com analgésico simples, tipo dipirona, e esses coadjuvantes aí, analgésicos da anestesia geral, que vão ter um efeito residual prolongado. Existe hoje uma certa dificuldade, às vezes, do cirurgião em manter a pressão do peritônio baixo, porque existem, logicamente, recomendações de não se fazer a pressão muito alta. Onde é que está o problema? Como é que a gente faz para resolver isso? A gente sabe muitas vezes que você está lá durante a cirurgia, operando, de repente a pressão começa a apontar picos de pressão. Muitas vezes a gente fala com o anestesista, olha, está alterando a pressão, eu estou diminuindo meu teto, e o anestesista fala, olha, mas não estou vendo nenhuma alteração aqui nos meus aparelhos. Como é que a gente consegue melhorar esse papo aí, essa interação de resultado? Quando eu dou aula disso, eu costumo falar assim que, lógico, nós temos um monitor de relaxamento muscular, que seria o ideal. Então, uma das questões relacionadas aí a essas alterações de pressão no pneumo, que começa a dar pico de pressão, é o paciente que está perdendo o relaxamento muscular. O relaxamento muscular a gente consegue com um grupo de medicamentos, que são os relaxantes musculares, né, ou melhor, bloqueadores neuromusculares. E o anestesista de vez em quando dá uma patinada no raciocínio com um bloqueador neuromuscular. Porque no pneumoperitônio,
não basta o músculo não contrair. A minha intenção não é que, por exemplo, o diafragma não contraia e o paciente não respire. Eu estou num passo anterior a isso. Eu quero um relaxamento muscular grande o suficiente para que o diafragma não tenha tônus, que é um estágio antes dele contrair. E para o diafragma não ter tônus, eu preciso de quantidades grandes de bloqueador neuromuscular, porque o diafragma é um músculo muito resistente, né? O primeiro músculo que vai retornar a sua função quando o efeito do bloqueador começar a passar. Então, mundo ideal, o anestesista deveria usar um monitor de relaxamento muscular, que a gente chama de TOF, né? Um monitor que vai aplicar um choque no nervo ulnar aqui na mão e vai medir o movimento do dedo. E, idealmente, esse dedo não pode mexer. Eu dou o choque, o dedo não mexe, quer dizer que a minha transmissão neuromuscular está bloqueada. Na ausência do TOF, o cirurgião é o melhor monitor que a gente tem. Então, o cirurgião ele está com a pinça lá dentro, ele é muito sensível para essa recuperação de tônus muscular do diafragma. E aí que vem, de vez em quando, essa dúvida, fala assim, poxa, olha, o paciente não está bem relaxado, e o anestesista vai falar, não, ainda está dentro do tempo, né? Relaxante muscular dura 40 minutos, faz 15 minutos que eu administrei, né? E, na verdade, o anestesista está pensando no diafragma contraindo, e aí ele olha lá no monitor e fala, não, o diafragma não está contraindo, e realmente não está contraindo. Mas a questão é que o cirurgião está vendo o diafragma recuperar tônus muscular. E o anestesista não tem nenhum monitor ali, tirando o TOF, que consiga ver recuperação de tônus. Então, realmente, na falta do TOF, o cirurgião é um monitor muito sensível para essa perda de relaxamento. E quanto menor a pressão do peritônio, mais sensível o cirurgião se torna para detectar essa perda de relaxamento. Interessante. O TOF, vamos falar do TOF um pouquinho. Eu sei que ele tem uma classificação, numeração. Podia explicar para o cirurgião lá como é que isso funciona? O TOF ele vai medir a profundidade do relaxamento muscular. Então tem uma imagem que eu gosto de explicar, que é assim, é imaginar o TOF como sendo um submarino. Então, quando o submarino está inteiro em cima da água, a gente fala que é um TOF de 100%. Quer dizer, a minha transmissão neuromuscular está 100%, a força muscular do paciente está 100%. Aí eu injeto o relaxante muscular, esse submarino começa a submergir. Então é um TOF que sai de 100% de força e vai para 70%, 50%, 40%, 30%, 20%. E aí ele submerge, TOF de 0, quer dizer que o submarino está embaixo da água. Quando ele está embaixo da água, ele pode estar embaixo da água, perto da superfície, ou embaixo da água, bem lá no fundo. Esse pedaço para baixo da água a gente mede com uma modalidade que chama contagem pós-tetânica. Então, contagem pós-tetânica, submarino submergiu. Contagem pós-tetânica de 15, 14, 13, 12, 11, 10, 7, 6, 3, 2, 1, 0. Então, pós-tetânica de 0, bloqueio muito profundo. Onde eu preciso deixar o meu submarino para uma cirurgia por vídeo? TOF de 0, então submarino embaixo da água. Contagem pós-tetânica abaixo de 5. Então é um submarino bem profundo. Esse seria então o nível adequado para a gente manter durante a cirurgia. Para a gente conseguir esse nível adequado, a gente precisa de uma dose muito grande de bloqueador neuromuscular e a gente precisa de repiques muito frequentes de bloqueador, ou idealmente, que é o que quando eu ensino a conduzir essa anestesia, a forma como ensino, que é bloqueador contínuo. Coloca em bomba de infusão, administra de forma contínua e mantém estável o relaxamento com esse TOF de 0 e contagem pós-tetânica abaixo de 5. Contagem pós-tetânica abaixo de 5 para a gente é a garantia de que o diafragma não tem tônus muscular. Então, seria o relaxamento mais completo para poder permitir o pneumoperitônio mais estável, né, sem aqueles picos de pressão, e permitir aí que o cirurgião consiga baixar a pressão do pneumoperitônio. Que é o que hoje falam muito a importância, principalmente desse tipo de bloqueio, para os pacientes que fazem cirurgia robótica, né? Que realmente o paciente não pode de forma nenhuma. Você quer comentar? A gente tem, na cirurgia robótica tem uma outra particularidade, né? Lógico que em qualquer anestesia conduzida aí com anestesia geral, é muito deselegante que o paciente se mexa. Mas em algumas situações, se o paciente der uma mexidinha, é feio, é deselegante, a gente passa vergonha, mas não tem muita consequência. Mas em algumas situações específicas tem, e a robótica é uma delas, né? Então imagina o braço do robô fixo lá dentro e o paciente dá uma mexidinha com o braço fixo. Então, na cirurgia robótica, além do relaxamento para o pneumoperitônio, que vai ser igual a toda cirurgia por vídeo, a gente ainda tem essa preocupação com a imobilidade. E eu garanto imobilidade do paciente também nessa faixa de relaxamento, de TOF de 0 e contagem pós-tetânica muito baixa, abaixo de 5. Então tem a questão de segurança para além
da parte técnica de eu conseguir desenvolver um pneumoperitônio estável e com menor pressão. Quando você faz esse bloqueio profundo, vamos falar um pouquinho do bloqueio profundo, você falou que se usa um volume grande de anestésico e muitas vezes repicando ou fazendo de forma de infusão contínua. Ao fazer esse bloqueio profundo, eu consigo melhorar as condições digamos, de resposta do paciente em termos de retorno venoso, cardiovascular, respiratório. Você podia abordar um pouquinho isso aí para nós? Sim. A importância desse bloqueio profundo. Sim. Quando a gente estuda a fisiologia do pneumoperitônio, então está lá no livro, né? Aumenta a pressão intraabdominal, aí a veia cava tende a colapsar, diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco. O nosso corpo é meio burro nesse sentido, ele entende toda a diminuição de débito cardíaco como hipovolemia. Então, como é que o corpo combate uma hipovolemia? Ele faz vasoconstrição periférica, à custa de liberação de adrenalina, noradrenalina, vasoconstrição renal, libera renina, angiotensina, aldosterona, retém sódio e água. Então, tudo isso tentando combater uma falsa hipovolemia. Que traz consequências, né? Consequência. E qual vai ser a consequência disso? Eu faço uma vasoconstrição esplâncnica muito importante. Então, eu diminuo a perfusão para todos os órgãos intraabdominais. Então, alguns órgãos mais resistentes vão ter em torno de 30% de diminuição da perfusão, e órgãos mais sensíveis, tipo pâncreas, pode chegar a ter uma diminuição de até 60% da perfusão. E desses órgãos todos, a gente tem o próprio peritônio, que eu tenho muitos metros quadrados de peritônio, que vão sofrer isquemia e reperfusão depois. Só que isso tudo considerando o começo da fisiopatologia que eu expliquei, que aumenta a pressão intraabdominal, colapsa a cava, diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco. Então, quando a gente aprende lá no livro, a gente aprende isso. E o que o livro não conta para a gente é que se eu trabalho com uma pressão menor do que a pressão que colapse a cava, eu melhoro a hemodinâmica. Porque imagina que é como uma mangueira de jardim. Se eu pegar a ponta e tampar totalmente, não sai água, mas se eu pegar a ponta e tampar um pouquinho, eu aumento a pressão. E a mesma coisa, se eu aumento o pneumoperitônio, eu espremo um pouquinho a cava sem colapsar, eu melhoro o retorno venoso, melhoro o débito cardíaco, melhoro a perfusão esplâncnica, e eu não faço então esse fenômeno de isquemia e reperfusão durante o pneumoperitônio. São períodos transitórios, né? Eu acho que se for essa anestesia toda variável, porque o paciente reage, não reage? Na verdade, assim, se eu trabalhar com uma pressão acima da cava, maior ou menor a pressão, mas assim, estando acima da cava, esse fenômeno ele é contínuo. Então, ele vai, enquanto durar o pneumoperitônio, o paciente está sujeito a esse fenômeno. Ele funciona mais ou menos como um garrote da ortopedia, que ele vai lá e garroteia um membro durante um período, funciona mais ou menos como um garrote. E a parte, você falou da parte cardíaca, e a parte de expansibilidade respiratória, pulmonar, tudo isso também tem uma influência grande, o pneumoperitônio e a própria... Muito grande, porque imagina, o pneumoperitônio é feito com gás carbônico, esse gás carbônico é absorvido pelo corpo, né, pelo sistema circulatório, e tem que ser eliminado pelo pulmão. Então o pulmão vai ter que trabalhar mais, com volume minuto maior para eliminar mais gás carbônico, só que o pulmão está sendo comprimido pela cavidade abdominal, né? Então o pneumoperitônio espreme o pulmão para cima, eu tenho um pulmão então que está trabalhando com uma área menor, com menor complacência e que tem que trabalhar mais para eliminar mais gás carbônico. Então eu dificulto bastante a parte ventilatória na hora que eu instalo o pneumo. E a gente tem que somar a isso o posicionamento do paciente. Então, toda vez que eu coloco um paciente encéfalo aclive, a cabeça está mais alta, eu descomprimo um pouco o pulmão, então eu facilito a parte respiratória, mas eu represo o sangue na parte de baixo do corpo, então eu pioro a parte circulatória. E se eu coloco o paciente encéfalo declive, né, em Trendelenburg, é o contrário, eu espremo mais o pulmão e pioro a parte respiratória, mas eu facilito a parte circulatória porque eu facilito o retorno venoso. Tudo isso a gente sabe que tem repercussões outras no corpo do paciente. A parte, a gente sabe, renal também pode sofrer. E falando de rim, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre reposição hídrica. A gente sabe que existe uma tendência a hidratar demais os pacientes. Isso é importante, acho que é um tema bem interessante. Isso é bem interessante. A gente vê... eu lembro quando eu era residente, a gente aprendia a fazer um cálculo de balanço hídrico. Era um negócio tenebroso. Assim, a gente realmente hiperidratava demais o paciente. E a tendência hoje é a gente conseguir hidratar muito menos.
Para casos mais graves, que a gente tem monitorização hemodinâmica avançada, fica mais fácil, porque a gente faz guiado por metas, então eu tenho metas hemodinâmicas de parâmetros dinâmicos que a gente mede para saber se o paciente precisa ou não receber volume. Não é o caso da maioria das cirurgias. A maioria das cirurgias a gente ainda vai se ligar em outros parâmetros de perfusão, tipo produção de urina, pressão arterial, mas ainda assim a gente tende a ser mais criterioso. Uma coisa interessante da gente entender sobre hidratação é o seguinte: a gente sempre teve aquela ideia de que o excesso de líquido vaza para terceiro espaço. Esse terceiro espaço era uma coisa meio mitológica, né? A gente não sabia muito o que é o terceiro espaço, mas a gente sabe com muita clareza: o terceiro espaço é o próprio interstício. Então, o interstício é o caminho que o oxigênio faz quando sai do capilar e atravessa até chegar no tecido periférico, que vai consumir o oxigênio. Então, se eu hidrato pouco o paciente, e se eu dificulto a hemodinâmica, faço um pneumo com muita pressão, diminuo a circulação periférica, faço muita vasoconstrição, o que acontece é que o oxigênio não passa pelo capilar, e aí ele não vai nutrir o tecido periférico, e eu faço hipóxia do tecido periférico. Por outro lado, se eu hidrato muito o paciente, esse líquido vaza para o interstício, e o interstício, em vez de ter lá 4 micras de tamanho, ele vai ter uma distância de 70 micras para o oxigênio atravessar até o tecido periférico. Então, eu também dificulto a oxigenação tecidual se eu hiperidrato o paciente. Então, hoje a gente tende a ser muito mais criterioso e econômico. Interessante. Você estava falando em posição do paciente, né? Então, existe hoje muita tendência de cirurgiões fazerem o proclive para a cirurgia bariátrica. Mas, por exemplo, eu e alguns serviços, a gente difunde muito isso. Eu vi até um anestesiologista que trabalha com o Bruno Dillemans, que eu não vou lembrar o nome dele, mas eu até vi ele descrever algo parecido com o que eu faço. A ideia veio dele, mas eu acabei trazendo de uma outra forma, que é a posição que chamam de Fowler, que é aquela sentada, né? Ou semi-sentada. Você acha que essa posição, em termos de anestesia, porque para a cirurgia eu sei que ela é melhor. A gente consegue diminuir a distância da cicatriz umbilical para a junção esôfago-gástrica, a gente consegue. Mas para a anestesia, você acha que também é uma posição melhor ou vai dificultar o retorno venoso igual um proclive? Não, ela é uma posição melhor, porque como eu coloco a parte de cima do corpo está como um proclive, né? A cabeça está mais alta, mas aí eu levanto a perna do paciente e isso facilita o retorno venoso da parte de baixo do corpo. Então, em termos hemodinâmicos, eu favoreço a hemodinâmica também. Então, para a anestesia fica muito melhor. E a outra coisa que vai ajudar a anestesia indiretamente é que na hora que eu coloco o paciente nessa posição, né, é só a gente se imaginar. Imagina se a gente estiver deitado, né? Então, eu estou deitado e a parede abdominal está bem esticada. Se eu colocar a perna um pouco para cima, se eu colocar um travesseiro embaixo da perna, eu entrar na posição de Fowler, né? Então eu fico um pouco num canivete, a própria parede abdominal relaxa. Cria mais espaço. É isso, cria mais espaço. E aí, mais espaço, pneu peritônio com menor pressão, melhora a parte hemodinâmica, melhora a parte respiratória. Então, o posicionamento vai ajudar muito na anestesia, nesse sentido também de facilitar, diminuir a pressão dentro da cavidade abdominal. E o uso dessas botas de compressão também vão ajudar, logicamente, esse retorno e vão fazer com que haja também corrobore com toda essa parte do tratamento. A compressão vai ajudar o retorno venoso e, óbvio, né, o grande objetivo dela, que é diminuir trombose venosa, é só imaginar que o paciente tem estase na parte de baixo do corpo e essa ativação toda que eu falei, né, diminuição de retorno venoso, diminuição de débito cardíaco, libera catecolamina, vasoconstrição periférica, a gente tem que lembrar que catecolamina faz agregação plaquetária. Então eu aumento o risco de fenômenos tromboembólicos por hipercoagulabilidade. Então, de novo, bolas de neve, né, coisas que vão se somando para o bem e para o mal. Então, se eu trabalho coloco a posição de Fowler, coloco o compressor venoso, melhoro o retorno venoso, diminuo a pressão do pneumo, melhoro, então, a parte circulatória, libero menos catecolamina, não entro num estado hipercoagulável. Então, são vários braços de uma mesma fisiopatologia, né, que vai se manifestar em todos os órgãos e através de complicações, né? Através de complicações. Isso, reduzir complicação, que vai ser o objetivo. Vamos voltar para a anestesia profunda e a quantidade de drogas que você usa. Para esse paciente recuperar isso tudo,
Como eu disse, por exemplo, eu sou um cirurgião e hoje eu conheço vários colegas que têm um tempo cirúrgico mais ou menos demorado, eu diria. Tem vários cirurgiões que sabem que levam aí a cirurgia menos de 1 hora para fazer. Para esse cirurgião, essa replicação de drogas e essa demora do paciente, às vezes eu vou sair da sala e você vai ficar lá esperando. O que nós podemos fazer para que eu possa agilizar minha sala cirúrgica, para que esse paciente possa ter uma recuperação mais rápida e que a gente possa ter um resultado final cirúrgico melhor? Quando a gente usa os relaxantes musculares, os bloqueadores neuromusculares, a gente falou de toda a vantagem até agora. Então, usando um bloqueio profundo, eu vou possibilitar trabalhar com pressões de pneu peritônio menores, mas eu crio um problema para o final da anestesia, um problema para o paciente, que assim, eu tiro o paciente das complicações relacionadas à pressão alta do pneumo, mas eu posso submeter o paciente a um fenômeno de paralisia residual, que é acabar a anestesia e o efeito do relaxante muscular não ter passado submarino totalmente. Não querer sair debaixo d'água. O submarino não quer sair debaixo d'água. E qual que é o problema? Quando o submarino está lá embaixo d'água, eu posso tentar acordar o paciente, assim, tragédia, porque eu posso desligar o medicamento que mantém o paciente dormindo no momento que o paciente ainda não consegue se mexer. Isso é muito trágico para o paciente que não respira e está consciente. Mas, em geral, isso não vai acontecer, né? Em geral, o risco é do submarino não ter saído o suficiente da água para que o paciente tenha as funções musculares todas intactas, e aí a gente acordar o paciente e estubar. E a gente vai chamar isso de paralisia residual. Qual que é o problema da paralisia residual? Um paciente que acorda grosseiramente paralisado, a gente percebe. O problema é que o paciente que está no finzinho, o submarino que está quase todo fora da água, mas não saiu o suficiente ainda, que em termos numéricos lá no nosso monitor é um TOF acima de 90%, esse paciente com paralisia residual, ele não consegue deglutir de forma adequada, ele não consegue coordenar a deglutição. Então ele está sujeito a fazer microaspiração. O problema é que se ele estiver nesse ponto, o anestesista não está com o monitor, é muito difícil fazer o diagnóstico. Então o anestesista, em geral, deixa passar batido, leva o paciente para a recuperação anestésica. Na recuperação anestésica, o pessoal da enfermagem costuma ver o paciente, e é o paciente que fica dependente de oxigênio, tira a máscara de oxigênio, ele desatura, reclama que está com falta de ar, apesar de estar respirando bem, mas porque ele não consegue suspirar, ou o paciente fica pedindo compressa para cuspir. São sinais de que o paciente tem ainda algum grau de paralisia residual. São sinais, né? de resíduo mesmo. Sinais de resíduo, é o paciente que está com atelectasia, que está dependente de oxigênio. Só que isso passa em alguns minutos, né? Então chega na recuperação anestésica, a gente sabe isso em números, né? Em torno de 50% dos pacientes de anestesia geral chegam com paralisia residual na recuperação anestésica. É um número muito grande. E esses pacientes, né, o anestesista deixou passar batido, não percebeu. Na recuperação anestésica é tão frequente, e em 20, 25 minutos isso passa, que o pessoal da enfermagem acha que é normal. Fala assim, é assim mesmo, daqui a pouco passa. Mas o problema, a gente não sabia muito bem se isso ia ter consequência depois, né? E hoje a gente já sabe qual é a consequência depois. Então, passou batido por todo mundo. Nessa janela, até que esse fenômeno acabe, o paciente está propenso a fazer microaspiração, que é o que vai dar complicação respiratória depois, até o 3º dia. Então, é o paciente que faz atelectasia, que vai depender de fisioterapia, ou é o paciente que desenvolve uma pneumonia no pós-operatório. O problema, para arrematar o problema todo, é que se o paciente tiver uma pneumonia, o cirurgião, em geral, não está treinado para saber que a pneumonia é consequência de uma complicação anestésica. Então não avisa para a gente. E aí reforça a nossa ideia de que a gente não produz paralisia residual. Então, esse é um enrosco. É aquela todo. febre pós-operatória, às vezes uma atelectasia inexplicada. E aí a gente tem algumas alternativas. Então, assim, a gente consegue fazer a reversão farmacológica do relaxante muscular. Então nós temos a alternativa mais antiga, que era usar neostigmina, que é um fármaco difícil de usar, porque é um fármaco que, em geral, a gente usa doses muito pequenas e não espera todo o tempo que leva para fazer efeito. Nessa tentativa de, vamos acabar, vamos estubar, vamos trocar de sala. Então, mesmo usando neostigmina, a gente acaba produzindo paralisia residual. E a gente tem a alternativa mais recente, na verdade não é nem tão recente assim, aqui no Brasil já tem quase 10 anos que a gente usa o Sugamadex, né, que é o Bridium. O Bridium, ele em qualquer profundidade do bloqueio que eu tiver, injeto o Bridium, se eu fizer a dose correta, em 1,5 minuto, 2 minutos, no máximo 3 minutos, o paciente está
100% com a função muscular revertida, né? Então, com o relaxamento muscular revertido. Então, essa é a alternativa que a gente tem hoje para equalizar esses interesses, porque eu preciso manter o relaxamento até acabar o pneumoperitônio, só que desse ponto até o cirurgião me entregar o paciente para ser estubado é muito rápido, é fechar os orifícios da pele, colocar o curativo, então é muito rápido. Então eu não tenho muito como fazer um relaxamento muito profundo até acabar o pneumo e poucos minutos depois ter o paciente na mão para estubar. Então, ou eu gasto muito tempo na sala ainda, em torno de 50 minutos para reverter com neostigmina, ou eu posso lançar a mão do Sugamadex, aí, do Bridium, para reverter esse bloqueio em 2, 3 minutos, e aí ter o paciente na mão para poder estubar com segurança e não ter essas complicações da paralisia residual. Quer dizer, traduzindo a matemática, seria muito vantajoso em vários aspectos, não só no aspecto de você recuperar o paciente, mas em um anestesista tranquilo durante a anestesia, poder colocar esse paciente num bloqueio profundo, quer dizer, não vai reagir de forma nenhuma, vai conseguir manter um pneumoperitônio, que é o assunto da nossa conversa aqui, em níveis tão altos, o que evitaria todo o problema de retorno venoso e tudo que nós já falamos, e além disso, você poderia recuperar esse paciente de forma rápida, porque você pudesse ter um controle maior sobre o paciente. Isso, e aí evitar essas complicações do pós-operatório relacionadas à paralisia residual, né? Então, evitar a telectasia e evitar complicações mais graves, tipo a pneumonia. No pós-operatório, como é que é o cuidado hoje? Hoje eu sei que o anestesiologista ele participa muito desse pós-operatório. Existe hoje o protocolo ERAS, que a gente sabe que há uma reafirmação dessa necessidade. Você podia explicar em casa por que o anestesiologista deve participar desses 30 dias depois da cirurgia? De novo, é interessante como a gente demorou aqui no Brasil para incorporar a ideia da anestesiologia como medicina perioperatória, né? Então a gente tem ainda essa visão da anestesia que faz a visita pré-anestésica, anestesia o paciente, recuperação anestésica, dá alta e acabou. E não é bem assim. A gente sabe de efeitos tardios da anestesia que a gente deveria acompanhar no longo prazo. O ERAS, né, e outras iniciativas parecidas com o ERAS, eles surgem na tentativa de acelerar a recuperação do paciente. E legal porque quando ele surgiu, o ERAS surge lá no passado, ele surge com a ideia de dar alta precoce para o paciente, para economizar dinheiro. E essa tentativa de dar alta precoce acabou dando errado, então muito paciente começou a ser reinternado. Foi desastroso. Né? Foi desastroso o primeiro modelo. E aí eles viram o óbvio, que assim, a alta precoce é uma consequência de uma verdadeira recuperação precoce. E aí, bom, como vamos fazer a recuperação precoce? E aí vem a beleza do ERAS. O ERAS não inventou nada, não inventou a roda, né? O ERAS, ele só congrega todos os conhecimentos que a gente já tem, que são os fatores que vão se somar para acelerar a recuperação do paciente. Então a gente já sabe que se o paciente fica em jejum prolongado, ele demora mais para recuperar, se ele descontrola a glicemia, ele demora mais para recuperar, se ele fica hipotérmico, se ele tem paralisia residual, se eu uso muito opioide. Então é um monte de conhecimento que a gente já tinha, um monte de coisa isolada e que o ERAS só sistematiza para que a gente aplique todas as evidências aí de tudo que possa fazer o paciente se recuperar mais rápido. E aí, ao aplicar isso tudo, a gente deve ter esse resultado positivo, esse impacto na recuperação mais rápida, que vai ter o impacto no custo, né? Então diminui o custo da operação toda de saúde, mas lógico, eu tenho o benefício para o paciente, que se recupera mais rápido, que volta para casa mais rápido. Que é o interesse primário, né? Veio uma pergunta aqui para nós, falando sobre o sangramento transoperatório. E a gente sabe muitas vezes, experiência, a gente faz muita cirurgia bariátrica, a gente pergunta para o anestesista, a pressão subiu? Porque começa a sangrar. O que é isso em termos anestésicos, para a gente entender em casa? No pneumoperitônio, a gente vive uma situação que é paradoxal, de novo, né? A gente diminui retorno venoso, comprime a cava, diminui retorno venoso, diminui débito cardíaco. Só que quando eu diminuo o débito cardíaco, como a gente o corpo vai entender como hipovolemia, vai liberar um monte de catecolamina. E isso vai fazer vasoconstrição periférica e sobe a pressão. Então, no pneumoperitônio, eu tenho uma situação paradoxal, que é baixo débito cardíaco com pressão arterial alta. Então, é uma consequência dessa hemodinâmica funcionando mal por causa da pressão do pneumoperitônio.
Então, o que a gente vê como solução, né? Quando a pressão do paciente sobe, lógico, se esse aumento de pressão for falta de anestesia, a gente vai aumentar a anestesia, mas em geral não é o que a gente vê. Em geral, a anestesia, né, em termos de analgesia e hipnose, estão muito estáveis, e o fenômeno é hemodinâmico puro, aumenta a pressão do pneumo, piora retorno venoso, piora a hemodinâmica, libera catecolamina, vasoconstrição periférica, aumento de pressão arterial. Então, a solução nisso tudo é melhorar a hemodinâmica, diminuindo a pressão do pneumo. Primeira coisa que a gente vai tentar fazer é relaxamento muscular, né? Relaxamento muscular, a posição, né, para tentar aliviar um pouco o estiramento das fibras do abdômen. Então a gente soma aquelas estratégias todas para tentar diminuir a pressão dentro do pneumo. Isso deve ser o suficiente para a pressão do paciente baixar. Tem outra pergunta aqui. Às vezes o anestesiologista pede para a gente, mesmo no início da indução, quando começa o pneumoperitônio, para esvaziar. Porque o paciente faz uma hipotensão, às vezes severa, com bradicardia, inclusive. O que está acontecendo? Assim, a bradicardia, assim, bem no começo, ele é um reflexo peritoneal por distensão do peritônio. Então, toda vez que eu tenho distensão de víscera, principalmente distensão de hilo das vísceras, eu posso ter reflexamente a bradicardia. Então, quando faz uma insuflação do peritônio, principalmente se for uma insuflação muito rápida, esse estiramento da fibra pode fazer bradicardia e hipotensão. E, eventualmente, até bradicardia muito grave, beirando a sistolia. Então, a gente às vezes fala assim, solta, esvazia. Aí murcha o pneumo e a frequência cardíaca volta a subir. Então, isso, no começo da instalação do pneumo, é um reflexo pelo estiramento de E a gente nota peritônio. que depois pode refazer e a coisa acaba andando. Qual é a manual? O que é o anestesio? É só uma adaptação? Ou você faz alguma coisa lá do outro Em geral, é a velocidade com que o pneu peritônio é distendido. Então, o cirurgião fazendo a mesma manobra de uma forma mais lenta não deve dar o reflexo. E, lógico, a gente consegue bloquear o reflexo de forma farmacológica. Eu faço atropina, bloqueio o reflexo vagal. Então, se for o caso, a gente consegue com a atropina controlar para poder fazer insuflação. Digamos que eu tenho um paciente aí que eu estou a cirurgia toda com um pneumoperitônio bastante elevado, mantendo ele. Vamos fazer de conta que nós estamos com esse paciente, nem o anestesiologista e nem o cirurgião estão a par disso e estamos lá mantendo pressões altas. O que eu posso esperar em termos de consequência de um paciente sem doenças graves associadas e com um paciente com doenças graves associadas? A gente tem, como consequência do pneumo de alta pressão, umas coisas interessantes para o pós-operatório, né? É só a gente imaginar que existem cinco grandes motivos para o paciente ter dor no pós-operatório de uma cirurgia por vídeo. O paciente tem dor nas incisões cirúrgicas, isso a gente consegue bloquear com os medicamentos mais comuns para dor e eventualmente pedindo para o cirurgião infiltrar anestésico local nas incisões. O paciente tem dor por causa do restinho de gás carbônico depois que murcha o pneumo e um pouquinho do gás carbônico vira ácido carbônico, que é irritante para o peritônio. Um pouco de sangue que fica na cavidade é um pouco irritante para o peritônio também, então também dá um desconforto no pós-operatório. Mas aí eu tenho dois motivos relacionados ao pneumoperitônio, à pressão e a relaxamento muscular. Um deles é o estiramento da fibra muscular. O paciente não está muito bem relaxado, coloca uma pressão muito grande e fica uma briga entre o pneumo tentando estirar a fibra muscular e a fibra tentando recuperar tônus. Então, fico nessa briga tentando estirar a fibra muscular. Isso dá dor muscular no pós-operatório. E um outro componente da dor vai ter a ver com isquemia do peritônio e dos órgãos abdominais, mas principalmente do peritônio. Então, pneumo de alta pressão, toda aquela complicação hemodinâmica que eu descrevi, que resulta em diminuição da perfusão do peritônio, que vai fazer isquemia e reperfusão. E essa isquemia e reperfusão, como consequência, vai se manifestar aí como dor no pós-operatório. Claro que se o paciente já tem alguma coisa de base, isso tudo vai se agravar. Então, se o paciente já tem uma cardiopatia. Uma cardiopatia. Principalmente, né? Eu acho que a cardiopatia é o que mais... Cardiopatia é o que vai... Como o sistema cardiovascular é o que vai ficar mais exposto, né, como consequência do pneumo com alta pressão, acaba sendo o paciente que vai
sofrer mais. E a resposta inflamatória do próprio peritônio no pós-operatório provavelmente vai gerar muitos outros problemas inflamatórios em relação à própria cirurgia. A isquemia reperfusão vai se manifestar como um fenômeno inflamatório no pneu peritônio, no peritônio, né? Então isso vai ter essa consequência principalmente de dor no pós-operatório. E o ideal do pneu peritônio, vocês têm, nós imaginamos que o ideal seria em torno de 12, seria um pneu peritônio ideal, e as pessoas falam assim, muitos colegas vão falar em casa, pô, mas 12 é muito pouco, então você está trabalhando com... Mas na verdade, assim, se você tem um relaxamento profundo, voltando ao relaxamento profundo, você acaba tendo espaço mesmo com baixa pressão. Eu tenho visto cirurgiões se surpreenderem muito com as pressões que são possíveis, né, de se trabalhar. Não tem número mágico, o número é imaginar que quanto menor a pressão, melhor, e a pressão ideal é a pressão menor do que a pressão da veia cava. Então, vai ter livro que vai ser mais radical, vai falar que a pressão ideal é trabalhar com pressões abaixo de 10. Aí eu já vi muito cirurgião falar, nossa, imagina 10, mas eu já vi muito cirurgião, né, a gente trabalhando junto, falando assim, vamos tentar, e a gente vai abaixando a pressão, abaixando, e eles se surpreendem com a possibilidade de trabalhar com 8, 9 de pressão. Na cirurgia bariátrica tem um componente diferente, né, para isso. Por isso que eu estou falando que você acaba subindo um pouco mais. Porque por mais que a gente faça relaxamento da musculatura, eu tenho que imaginar que existe a gordura, né, uma capa de gordura que pesa, e que essa capa vai ter que ser levantada pelo próprio pneumo, então eu vou ter que colocar pressão lá dentro para levantar essa capa de gordura. Então, muitas vezes, a pressão necessária é uma pressão maior e não é por falta de relaxamento muscular. Claro, a gente vai fazer o bloqueio profundo nesse paciente porque eu vou tirar um dos componentes que atrapalha, né, a instalação do pneumo e do volume lá dentro. Mas a gente fica muito alerta para isso, né, que muitas vezes a gente fala, eu gostaria que trabalhasse com 10 de pressão, mas em muitas situações a gente sabe que não é possível. Então, com cirurgiões com quem eu trabalho, a gente costuma fazer o seguinte, né, geralmente a pressão para começar a cirurgia é maior, para poder colocar o primeiro trocar pelo menos, ou os primeiros, e depois eles abaixam a pressão. Então, coloca a pressão mais alta, começa a cirurgia, vai abaixando a pressão, abaixando, em algum momento fala assim, olha, baixou aqui, baixou de 13 para 12, não ficou legal. Volta para 13, ficou bom, ok, a gente fez uma curva dose-resposta para o paciente, a gente encontrou a menor pressão possível para aquele paciente. Muito interessante. E é importante, o que eu queria falar agora, nós estamos entrando já nos últimos blocos aí de alguns minutos aí, eu gostaria de ressaltar a importância da relação do anestesista com o cirurgião. Porque eu faço parte de uma geração onde nós entrávamos no centro cirúrgico só para dar olá para o anestesiologista e dar tchau depois e não conversávamos depois. E hoje nós temos uma relação muito mais próxima. Os anestesiologistas trabalham comigo, tenho certeza que em vários hospitais os anestesiologistas têm o hábito de ligar para o cirurgião e falar assim, olha, eu examinei esse teu paciente, eu acho que é assim, acho que é assado. Às vezes uma dúvida e às vezes até indicar algum outro exame que ele possa ter percebido e muitas vezes até a gente sabe até de postergar cirurgias. Eu tenho vários casos de citar que o próprio anestesiologista chega a pedir para postergar um pouco a cirurgia para investigar melhor, retornar para o cardiologista ou encaminhar para o pneumologista ou eventualmente um paciente que acaba descobrindo que muitas vezes tem paciente que não sabe que tem apneia do sono, né? E eu tenho até um caso recente muito grave, a paciente não me relatou, o familiar que estava junto não relatou, e nós descobrimos, o anestesiologista foi quem descobriu no pré-operatório, nós então encaminhamos a paciente para usar o CPAP, aprender a usar o CPAP, porque apesar de saber que com o passar do tempo vai melhorar, mas no pós-operatório é extremamente necessário. Essa relação do anestesiologista ela tem crescido bastante. E eu acho, e eu gostaria de deixar aqui uma impressão minha, que eu fiz você falar muito, eu falei pouco, te perguntei mais, mas a ideia é tirar a dúvida de quem está lá nos assistindo, um cirurgião, escutar o anestesiologista falar. Mas a impressão que eu tenho hoje, olhando, escutando o bloqueio profundo, escutando eras, escutando que essa relação ela se torna cada vez mais importante, não só na indicação, no preparo, mas também nessa conduta pós-anestésico. Muito me surpreende quando eu escutei recentemente que um grande número de hospitais ainda não usam o Sugamadex, não usam ainda o bloqueio profundo por questões de matemáticas imediatas e não vê a matemática a médio e longo prazo que pode trazer de benefício. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. É interessante, eu vejo muito o pessoal fazer essa conta, né? O Sugamadex é um caso típico, né? O preço individual da ampola é proporcionalmente grande em relação a outros anestésicos. Só que a conta
não pode ser exatamente essa, né? A conta é no ganho para o pós-operatório. E não é só pensar, tudo bem, se tiver uma pneumonia e o paciente for para a UTI tomar 14 dias de antibiótico na UTI, isso custa caríssimo, não teria sido melhor usar o Sugamadex, uma pneumonia paga X Sugamadex. E, na verdade, não é só pensar a complicação grave, mas as pequenas complicações do dia a dia. Então, um paciente que tem atelectasia, porque tem paralisia residual, ficou 2 horas na recuperação anestésica, que é cara, dependendo de oxigênio, que também custa caro, aí ele vai para o quarto recebendo oxigênio, e aí não fiz um relaxamento adequado no intraoperatório, o paciente tem dor, o paciente que tem dor usa mais opioide tem mais náusea, tem mais constipação, mais paralítico. Além de sangramento, né? Que o E paciente aí, que não está profundo, ele tem chance de sangrar mais também. Tem chance de sangrar mais. E aí a gente já vendo como é uma bola de neve. Daí o paciente não sai da cama, daí ele tem mais risco de trombose venosa profunda. Então, como as coisas todas são amarradas, né? Como elas são interrelacionadas. Então, uma conduta, como ela vai ter vários desdobramentos. E nisso vem a interação com o cirurgião também, é um elemento disso tudo também, né? A gente está falando de um paciente, onde todas as condutas vão ter impacto na evolução dele, então não tem sentido pensar em condutas que são do anestesista, condutas que são do cirurgião, e o Eras veio expor um pouco isso, né? Como é que é cirurgião, anestesista, intensivista, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, como é que todo mundo trabalha em conjunto, porque o trabalho de um interfere no trabalho do outro, né? Então, como é que a gente trabalha em conjunto para fazer o paciente evoluir da melhor forma possível? Este é o Eras, né? Essa é a filosofia do Eras. Então, essa interação do anestesista com o cirurgião, ela é muito necessária nesse sentido de falar a mesma língua para a gente conseguir ter um plano estratégico de encaminhamento do paciente para uma aceleração da recuperação. E a gente que começa a se envolver mais, estudar mais o protocolo Eras, a gente vê a evolução dele da onde ele veio, onde ele está indo, e o caminho que ele está se baseando cada vez mais realmente em ciência, né? Sim. É uma ciência hoje, não é mais um protocolo só de achismos e condutas, né? É muito interessante, né? Ele é todo baseado em evidências que a gente produz, e como eu disse, ele não inventou a roda, são muitas condutas muito simples, né? Que a gente realmente aprendeu a falar a mesma língua. Então fica assim, o anestesista quer 8 horas de jejum, mas o nutricionista quer dar um aporte calórico antes, o clínico quer diminuir a resistência à insulina, mas o cirurgião quer o estômago vazio. Então, Essa era uma briga antiga, né? Que acabou com o Eras. Acabou, porque assim, o que a evidência fala? A evidência diz que pode tomar o líquido 2 horas antes. Então, a gente aprendeu a falar a mesma língua. Tem uma coisa que eu acho fantástica do Eras, quando eles pegam um paciente, vamos colocar no protocolo, então vamos tratar um plano, vamos fazer isso para o paciente, e o que eles observam é que o Eras é um protocolo com jogo de cintura. Então eles veem que em 40% das vezes em que alguma coisa que estava planejada, né, dentro do protocolo Eras não foi feita para o paciente, existia motivo. Então assim, o Eras mandava fazer tal coisa, mas para esse paciente, por causa disso, nós não fizemos. Ok. Só que isso significa que em 60% das vezes em que alguma coisa deveria ter sido feita e não foi feita, não tinha motivo. Então assim, não coloquei manta térmica no paciente. Por quê? Não coloquei. Né? Então, esse dado é um pouco alarmante para a gente pensar. Né? Então, em geral, a gente já sabe o que tem que fazer e a gente não faz. Então, essa interação toda de toda a equipe multidisciplinar para traçar um plano estratégico para o paciente vai ter essa vantagem, né, da gente conseguir sistematizar o que é para fazer e efetivamente aplicar cada um dos passos do Eras. É isso que você está falando, César, é interessante, porque assim, tem duas coisas importantes nisso que você está comentando a respeito de não fazer aquilo que deve ser feito. O primeiro é a personalidade questionadora do cirurgião e do médico, né? Muitas vezes você pega anestesiologistas um pouco mais antigos, de outra geração, que eles acabam, não, eu sempre fiz desse jeito, não é agora que eu vou mudar. Você escuta muito essa frase, né? Não só dos anestesiologistas, como o cirurgião também. A gente vê muito isso, essa resistência. A outra coisa importante que deve ser ressaltada, eu queria voltar a insistir nisso, é a matemática errada. Que é a matemática, assim, não vou gastar nisso, não vou gastar naquilo, eu vou economizar aqui, economizar ali,
no fim das contas, você não entregar aquilo que você está se propondo a entregar. Então, eu acho que a tendência, e a gente vê muito o Eras e acompanhou e vem acompanhando toda a evolução dele, que provavelmente nos próximos anos acabará se tornando algo incorporado e uma coisa, digamos assim, do dia a dia. Eu vejo muitas dificuldades, logicamente, não só financeiras, mas estruturais. Por exemplo, nós tínhamos no meu hospital o problema o seguinte: como é que nós vamos fazer dieta para o paciente se eles mandam internar o paciente chegar depois do almoço porque tem paciente recebendo alta? Como é que nós vamos criar uma condição para esse paciente ele fazer aquela pré-cirúrgico que é tão necessário sem a gente atrapalhar ou empacar a engrenagem do hospital como ela anda? Então essas soluções eu acho que ainda vão aparecer. Eu acho que as instituições têm que procurar maneiras de se encaixar e trazer um resultado, logicamente, que a gente quer para o paciente e para o sistema. E, logicamente, eu acho que a saúde é um problema econômico, a gente sabe que é um problema econômico, e por que não falar que esse problema econômico também tem que ser resolvido? Tem que ser resolvido. O ERA surgiu lá atrás com essa ideia, né, de economia, de fazer a operação toda de saúde custar mais barato. E a gente já sabe hoje, assim, o sistema como a gente funciona, daqui a alguns anos ele vai ser impagável. E se a gente não adotar protocolos que sistematizem o atendimento nesse sentido, né, da matemática que deixe de ser matemática burra, então assim, tudo bem, vou gastar com tal recurso porque o meu benefício no conjunto vai ser maior, eu vou economizar mais dinheiro lá na frente, então eu gasto com um medicamento mais caro, mas a consequência disso vai me economizar muito mais. Então a gente vai ter que aprender a fazer essa matemática. Então é uma cultura toda que muda, né? Então muda a cultura do anestesista, muda a cultura do cirurgião, muda a cultura do administrador do hospital, que vai deixar de falar, não, isso custa X, esse custa 3X, então compra esse mais barato. É cultural. A gente ainda tem isso muito a matemática arraigado. imediata, né? Imediata. A gente ainda tem isso muito arraigado. Bom, pessoal, nós estamos faltando mais 3 minutos aqui. Eu queria primeiro registrar aqui, agradecer, César, a tua presença. Eu que agradeço. Muito bacana o papo. Eu cada vez que escuto essa turma aí que sabe muito desse assunto, eu me animo mais a estudar, porque eu quero alcançar o conhecimento também a respeito do assunto. Gostaria de agradecer a MSD pela iniciativa de trazer o César aqui para a gente bater um papo com os cirurgiões. A gente está... como sempre, essa iniciativa do Baritalk começou na minha gestão, o Marcos Leão está levando à frente, eu tenho a impressão que é uma iniciativa que não vai acabar, porque é um ensino continuado que todos nós buscamos, eu digo nós como cirurgiões e nós em busca que as empresas querem nos dar, que é o ensino continuado e o apoio ao ensino. Mais uma vez agradecer a MSD, agradecer, César. Gostaria que você fizesse uma consideração final aí, que você pudesse deixar uma mensagem para o cirurgião que está lá. O que ele tem que falar para o anestesista dele lá? O que vai assim, cara, vamos conversar aí, como é que é? Falar com o anestesista é a grande mensagem, né? Assim, falem com os anestesistas, né? Então, lembra assim, somos equipe. O objetivo é um objetivo comum, é o objetivo de melhorar o atendimento para o paciente, transformar a experiência toda do paciente numa experiência muito melhor em termos de satisfação, em termos de recuperação, e a gente está jogando junto, né? Então conversem com o anestesista. E isso tudo que a gente conversou hoje aqui, os anestesistas em geral estão muito abertos, anestesia existe uma zona de conforto muito grande, né? É uma especialidade muito solitária, a gente entra lá, faz anestesia, então o anestesista precisa às vezes ser um pouco empurrado para mudar de conduta, para fazer uma coisa diferente, colocar o TOF, fazer bloqueio profundo, e vocês são agentes, né, empurradores, né, nesse sentido, né, que podem estimular o anestesista a sair um pouquinho da zona de conforto, dessa ideia de que sempre fiz assim, né? Então ok, mas, né, tentar fazer uma coisa para aprimorar esse atendimento. Então, a mensagem final aí é essa: conversem com os anestesistas. E nós, como a bariátrica em especial, porque nós, cirurgiões bariátricos, já aprendemos em casa a nossa lição, que nós temos que ser uma equipe. Quer dizer, nós não trabalhamos sozinhos, nós temos psicólogos, nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas. Da mesma forma, o anestesista fazer parte dessa equipe, porque eu acho que é o grande segredo para o sucesso dos nossos pacientes, o sucesso do time como um todo e o resultado final, que logicamente a gente sabe os benefícios da cirurgia bariátrica na área
não só em termos de peso, mas melhora da doença síndrome metabólica. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Se você quer recomendar para o seu colega que não viu, tem no site da sociedade, fica gravado à disposição. O papo é bem legal. Olha, daqui, o que eu escutei na última hora aqui, eu tenho uma aulinha sobre eras, já vou buscar um monte de coisa para montar minha aula, mas vai sair diferente aqui. Eu tive uma aula maravilhosa. E mais uma vez agradecer a MSD pelo apoio e a gente está sempre à disposição para promover conhecimento. Mais uma vez, César, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.